Olá, bem-vindo de volta, meu caro patriota. Você está pronto para dar a vida pelo nosso amado governo? Não, nem eu. Então senta aí na trincheira e vamos falar o que aconteceu há 111 anos atrás, na semana 20 da Primeira Guerra Mundial. Muito mais interessante do que botar o nosso pescoço em risco por quem não nos conhece. Falando nisso, milhares de jovens e alguns não tão jovens estão fazendo exatamente isso há 111 anos atrás, lutando uma guerra pelos seus reis e respectiva honra das suas nações. A maioria deles vai acabar numa vala sem nome em um país inimigo. Vamos ver isso hoje, meus amigos, e lembre-se sempre, cada Skaven que proteja o seu rabo. Se você não sabe que é um Skaven e tá aqui só pela parte histórica, recomendo muito Warhammer pra você. Deixa a guerra na fantasia e não na vida real. Mas vamos iniciar. Na semana passada, os austríacos estavam fazendo ofensivas. Eles conseguiram, com o apoio de forças alemães, enfrentar o ataque, aliás, as posições russas que estavam próximo do seu país e na Polônia russa, e fizeram os russos recuarem. Então os austríacos conseguiram uma vitória ofensiva contra as forças russas, mas o ataque deles agora chegou no limite e eles não mais vão fazer uma ofensiva sozinhos. Eles vão precisar de seus aliados se eles quiserem ter alguma esperança de que os russos continuem em retirada. E no sul, contra a Sérvia, eles venceram. Vitória, GG, well played. Eles ganharam agora. Pelo menos era isso que saía no jornal, porque eles haviam conquistado a capital da Sérvia, Belgrado, e foi isso aí o objetivo da guerra inicial. Porém, já na semana passada, vários pontos do exército dele, no caso do exército austríaco que estava invadindo a Sérvia, estava em retirada. Vamos ver o que vai suceder desse contra-ataque sérvio para tentar retomar a sua capital e o seu país. Primeiro, vamos falar do fronte oeste. O fronte oeste estava metaforicamente congelado e literalmente também, porque devido à neve e o inverno não dava para fazer operações maiores, mas a Rússia estava sob ataque e o telégrafo vinha mensagem: ajuda, ajuda, pelo amor, ajuda. Então eles tinham que fazer alguma coisa para manter porque eles fizeram um tratado com a Rússia de que eles iriam manter lutando juntos. Então eles precisavam fazer algo para ocupar as divisões alemãs e evitar a transferência de tropas do fronte oeste para o fronte leste. Então os franceses e os ingleses nessa semana fizeram vários ataques esporádicos no fronte sem nenhum objetivo claro. Tipo, tu vai atacar, tá, mas a gente vai conquistar uma colina, uma floresta, a gente vai passar um rio? Não, só vai atacar. Ataca ali, faz barulho e sai correndo. Tá. A artilharia bombardeou as posições alemãs onde eles conseguiam, tentaram limpar algumas florestas, tentaram atacar algumas posições de metralhadora aqui e ali, mas não foi um ataque tipo, nossa, essa ofensiva vai vencer a guerra. Foi um ataque de distração para fazer com que os alemães imaginassem que poderia vir um ataque ali e tivessem que colocar tropas como reservas nessa posição. Funcionou. O alto comando alemão desviou apenas 3 divisões, que foi o concordado nas reuniões da semana passada, para a fronte leste. Então, apesar de que a fronte aqui estava inativa, a maioria das divisões vai ficar aqui plantada, esperando um tempo melhorar para poder fazer uma ofensiva. Enquanto isso, do outro lado, as divisões que precisavam ser colocadas contra a Rússia agora vão ser só apenas 3 divisões de reforço, e as outras que ficaram esgotadas da ofensiva anterior, que não conseguiu dominar nenhum dos seus objetivos principais. Lamento, não vai dar. E isso fez uma divisão imensa entre o chefe de Estado, o chefe do comando maior alemão, que era o Falkenhayn, e o Ludendorff, que era o líder do fronte leste contra a Rússia, e essa divisão vai causar várias intrigas políticas que também pode afetar o rumo da guerra no futuro. E se você é um soldado alemão nesse fronte aqui,
Cara, lamento, mas a sua vida vai ser um inferno, um frio desgraçado, bombardeios todo dia, não por um objetivo completo, mas é porque os aliados têm que atacar, então eles vão atacar aqui, para que tu não saia dali. E então, tipo, não tem um objetivo maior e todo dia tiros de sniper pra lá e pra cá, ofensivas dos ingleses, dos franceses e granadas aqui e ali e balas de artilharia que podem te matar. Então, né, lamento, mas tu achou que tu ia ter um inverno tranquilo e pelo menos não ia precisar passar muito trabalho por causa do frio. Você achou errado e todos os dias tu vai ter a constante ameaça de ataques e à noite as forças aliadas, no caso os franceses, os ingleses e os alemães também, vão se aventurar na terra de ninguém para fazer trincheiras avançadas, cortar arame farpado, botar minas terrestres, tudo isso durante a cobertura da noite, sendo que se alguém atirasse à noite ali, ia ser bombardeado por artilharia a toda a posição. Muitas vezes lutas de mano a mano iriam acontecer para ficar em silêncio, porque se tivesse um barulho ali, o pessoal da trincheira ia acordar e começar a atirar. Todo mundo ia morrer nesse ponto. É um lugar horrível para ficar. Não é uma profissão que você ia querer estar sendo um engenheiro militar aqui ou sendo o escolhido do seu esquadrão para ir lá cortar o arame farpado do inimigo à noite, mas era uma vida terrível. Mas em geral, mesmo quieta a fronte aqui, todos os dias, várias dezenas de homens de cada divisão vão morrer por causa dos bombardeios de artilharia e dessas esporádicas lutas pequenas. Então, não é assim, nossa, que batalha gigante, mas todo dia tá acontecendo algum tipo de tiroteio e algum tipo de bombardeio nessa região. Já do outro fronte, no fronte entre a Áustria-Hungria, a Alemanha e a Rússia, está bem mais ativo, porque ainda não chegou a neve pesada aqui. Tá frio, tá bem frio, mas ainda não nevou muito, não tem 1 metro de neve aqui. E nesse ponto, os alemães decidiram, pelo comando do Ludendorff, continuar os ataques que eles fizeram contra a Rússia. Os ataques anteriores tinham como objetivo conquistar algumas cidades estratégicas na Polônia russa, no caso a cidade de Varsóvia e a cidade de Lodz. A cidade de Lodz, aqui destacada no mapa, era um ponto importante por ser uma estação ferroviária, então os russos utilizavam essa estação para trazer suprimentos, novos recrutas e levar os feridos e prisioneiros de guerra de volta. Então esse ponto era necessário cair para que toda uma área da fronte ficasse sem suprimento e acabasse ou tendo que abandonar o território ou lutar sem munição, sem recursos, sem comida e eventualmente quebrar. Então aqui seria o ponto-chave para quebrar a resistência russa em uma grande área. E o Ludendorff sabia disso e ele deu a ordem para essas 3 divisões que chegaram ser reposicionadas aqui e elas agora descansadas e com bastante artilharia, vão ser usadas para atacar a cidade de Lodz. O que aconteceu nesse ataque, nessa 20ª semana? Os russos, já esgotados da luta anterior, quebraram. Os reforços não chegaram a tempo para defender a cidade. E eles acabaram abandonando a região e os alemães invadiram a cidade. Depois que a cidade caiu, as regiões ao redor tiveram que se recuar, então os russos começaram a evacuar outros pontos e os alemães perseguiram, porque o ataque não veio apenas na cidade, veio ao redor também. Os alemães conseguiram cercar boa parte da cidade antes de tomar ela e agora os russos estavam fugindo. E essa retirada dos russos ocorreu por 50 quilômetros, então os alemães conseguiram pegar 50 quilômetros no fronte leste num ataque total, frontal, direto contra as posições russas aqui. Depois de 50 quilômetros, porém, os alemães se depararam com resistência russa bem estabelecida, porque os russos aprenderam a sua lição e eles criaram uma defesa em camadas, né? Porque a Rússia é gigante, então ter uma defesa em camadas realmente é uma boa ideia. Como eles tinham bastante reservas, eles conseguiram fazer
posições defensivas atrás da linha de frente, e agora os alemães se depararam com russos posicionados em trincheiras já previamente cavadas, com com posições de artilharia, com posições de madeira para metralhadora, com posições elevadas e limpando florestas e mato na frente das trincheiras, onde os alemães teriam que atravessar um campo aberto se eles quisessem enfrentar essa posição. Nisso, o ímpeto alemão acabou e eles tiveram que parar. Nessa posição das trincheiras defensivas russas, os alemães agora ficaram igual no outro fronte, começaram a cavar e preparar defesas com uma distância um pouquinho maior, porque os russos tinham a vantagem do alcance com a sua artilharia já colocada. Os alemães teriam que trazer armas pesadas se eles quisessem ter alguma esperança de quebrar essas posições defensivas. Um ataque só de infantaria e cavalaria desmontada não vai dar certo aqui. Eles vão precisar de armas pesadas. Então, depois desse avanço de 50 km aqui na região, ainda não chegaram na cidade de Varsóvia, e o objetivo principal, que era Varsóvia, não foi feito, mas o objetivo secundário da cidade de Lodz, que também era um ponto importante por ser um terminal ferroviário, foi conquistado. E por enquanto os alemães se preparam para um novo ataque, adivinha só, o inverno chegou e literalmente o fronte leste vai congelar. Nesse caso aqui, alguns metros de neve, muito frio, e até o próximo verão não vai ser permitido nenhuma ofensiva grande nesse ponto. Por quê? Porque é idiota tu atacar a Rússia no inverno, né? Não precisa ser muito inteligente para saber que tu não vai atacar a Rússia no inverno. Depois do inverno é ainda pior, porque começa a derreter o gelo e o chão vira um lamaçal. É impossível, cara, tu movimentar grande número de soldados e animais nessa lama terrível. Até hoje, veículos ficam presos nessa desgraça. Então tu imagina, há 111 anos atrás. Por isso, até o chão secar e ficar firme de novo, não vai dar para fazer nenhuma ofensiva nesse ponto aqui. Então os russos ganharam bastante tempo, mas eles perderam muita gente nas batalhas até agora, e os russos têm um pequeno problema de deserção. Porque assim, eles têm vários povos que lutam pelo Império Russo e meio que, né, o cara não quer morrer pelo Império Russo. Eles não pagam muito bem, tu é obrigado a ser recrutado. Então eles estão tentando de tudo. E também tem o fato de eles não valorizar a tua vida como soldado. Eles estão tentando fazer de tudo para se escapar do fronte. E mais recrutas são necessários ser enviados todos os dias, e incrivelmente os russos vão ficar com problemas para ressuprir os seus soldados. Com isso, foi aumentada a lei da conscrição. No caso, eles vão recrutar pessoas mais jovens. Eles foram nas universidades russas, nas escolas, e eles começaram a recrutar os estudantes. E quando eles começaram a recrutar o pessoal mais jovem, foi permitido alguns milhões de novos recrutas vão ser disponibilizados para o exército, mas no meio desses novos recrutas estavam vários ativistas políticos bolcheviques. Não pode ser a palavra proibida nesse canal. Sim, bolchevique é em russo para vagabundo. Lorde não é isso que é, sim, bolchevique é igual vagabundo. E nós vamos ver o que vai acontecer com esse bando de radical ideológico que se infiltrou agora no exército. A propaganda bolchevique vai começar a correr solta e tu vai ver o que isso vai dar daqui a pouco. Vamos ver o que acontece quando tu não elimina por completo esse câncer que é o comunismo. Vamos ver isso no futuro. Enquanto isso, na região da Sérvia, o exército austríaco ganhou, mas perdeu. Ué, como assim?
Eles disseram que ganharam, eles invadiram a capital e eles conseguiram conquistar várias posições defensivas da Sérvia em troca de um número imenso de seus melhores soldados que estavam levando bala para tomar posições da Sérvia, além de gastar muita munição de artilharia para poder conquistar as posições defensivas da Sérvia, destruir florestas, invadir montanhas onde os sérvios estavam defendendo, utilizando artilharia, metralhadora e vários soldados que levavam bala e outros vinham para tomar o seu lugar de novo, até que os sérvios ficavam sem munição e eram obrigados a lutar no mano a mano, onde o exército austríaco, com seus números gigantescos, conseguia vencer a batalha e empurrar os sérvios fora das suas posições defensivas. Os sérvios também estavam perdendo muita gente, mas eles estavam fazendo uma luta feroz e uma defesa quase que até o último homem, e isso estava quebrando o potencial de ataque do exército austríaco. Quando o exército austríaco chegou no seu limite, mesmo depois de um tempo leve de descanso, eles começaram a se retirar, porque a posição deles era impossível de manter. Como isso ocorreu? Imagina, você é um comandante austríaco, certo? Você, no papel, está comandando 40 mil soldados. Não é 40 mil soldados, é uns 38, digamos, porque sempre é menos, nunca é exatamente o que, tá no registro. E aí tu tá ali levando teus 38 mil soldados, e aí tu acha uma posição defensiva dos sérvios, só que não é uma posição, é uma linha defensiva. Então você divide o seu exército em 3 e você ataca essa posição de frente. Foi pesado, foi difícil, mas você quebrou os sérvios e você conquistou o local em menos de uma semana. Com isso, os seus 38 mil soldados agora são 32. Vários morreram ali na batalha contra os sérvios, mas você ainda tem sua vantagem numérica imensa. O comando maior tá mandando avançar, outras divisões já estão avançando no seu sul e no seu norte, então o comando mandou uma carta a cavalo, o cara chegou ali a cavalo, dizendo que você tem ordens para continuar o ataque de imediato. Você dá aos seus homens um dia de descanso e depois você continua avançando. Os sérvios conseguem retirar boa parte do seu equipamento pesado e você encontra resistência conforme você avança. Você não pode avançar de forma rápida e o seu exército tem que ficar posicionado e continuamente preparado para uma batalha. Você manda pequenas divisões na frente para escoltar o terreno e descobrir onde é que os sérvios estão. Cada vez que os seus soldados levam bala, você sabe onde é que eles estão. Então você posiciona, os sérvios estão atacando de uma floresta. Você posiciona várias de suas divisões e ataca aquela floresta com tudo. Você consegue eliminar vários sérvios que estavam ali, mas perde uma centena de homens nesse fato. Conforme você avança para a Sérvia, você encontra uma cidade que os sérvios estão defendendo. Nessa cidade, já abandonada pelos civis há um bom tempo, os sérvios têm uma posição defensiva boa. Você usa então a sua artilharia, bombardeia a cidade e toma a posição. Isso custou a você mais uns bons 2.000 homens, porque os sérvios lutaram até o fim. A cidade ficou em ruínas. É um vilarejo na verdade, mas foi um ataque bem difícil. A maioria dos seus soldados não morreu, ficou ferida. Então agora você tem que fazer uma decisão. Você vai deixá-los para trás ou você vai tentar dividir um pouco o seu exército e fazer ali um ponto de campanha aonde eles vão ajudar o pessoal a ficar e ter um apoio médico e tentar retornar para a base. Então você decide deixar alguns 200, 300 soldados junto com seus feridos e continua avançando. E conforme você avança, novamente a resistência dos sérvios está em todo ponto, em toda a sua linha de avanço. Tem posições dos sérvios, você faz a mesma coisa que você fez a primeira vez e bombardeia tudo, mas aí a artilharia chega, o oficial da artilharia chega e diz: senhor, nós estamos sem balas, nós podemos apenas atirar 2 ou 3 balas por arma e a nossa munição vai acabar em menos de 2 dias, então a sua munição está muito baixa. Você manda um mensageiro pedir mais recurso, só que o mensageiro vai e não volta.
Você agora tem uma difícil decisão. Você continua avançando ou não? A sua ordem é avance, 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 mas você opta pela coisa mais segura e você decide voltar. Quando você começa a voltar, você encontra um grupo de uma das divisões que estava do seu lado e eles dizem que não tem mais ninguém. Todos eles foram eliminados. O quê? Conforme você volta àquela cidade que você deixou para trás com os feridos, todos estão mortos. Os sérvios já vieram para cá, eles conseguiram cercar você e agora os sérvios estão posicionados na sua frente, atrás, né? Entre você e a Áustria-Hungria. O pessoal tá desesperado, tá muita gente doente, diarreia frequente entre os soldados, muitos estão com pneumonia. Dos 28 mil soldados que você tem, mais de 10 mil estão doentes. E a maioria sem munição. O pessoal tá cansado, esgotado de ficar dias sem dormir. E aí você decide se reposicionar na cidade. Você tem ainda em torno de uns 18 a 20 mil soldados que podem lutar. E os sérvios começam a bombardear a cidade que agora você está ocupando, de trás, de frente e de todos os lados. Alguns dos seus homens quebram e fogem desesperadamente pelo mato, principalmente à noite. Você está perdendo soldados por deserção todos os dias. A munição acabou, a artilharia está totalmente sem bala. Algumas das armas foram até deixadas para trás. E os soldados não querem mais lutar e eventualmente você levanta a bandeira branca e negocia a rendição. E isso aconteceu na cidade de Valjevo. Valjevo é esse ponto amarelo que está aqui no mapa. Por quê? Ali, 20 mil soldados se renderam para os sérvios depois de ter sido completamente encirculados. Quando o ataque deles quebrou, os sérvios atacaram e os soldados austríacos não tiveram a moral para manter as suas posições. A deserção foi imensa, porque eles acharam que isso ia ser uma coisa fácil. Não foi nem um pouco fácil. Eles estavam esgotados, sem munição, sem comida, e muitos desistiram e fugiram pela própria vida. E, no caso, esses estavam certos. E agora, os que ficaram para trás vão ser prisioneiros de guerra ou vão morrer de múltiplas doenças por falta de medicação. Lembre-se que antibióticos nessa época ainda não tinha sido inventada a penicilina com grande quantidade, então a medicina não era exatamente muito boa e o pessoal tinha gangrena direto. Qualquer ferimento aqui, porque não tinha cuidado nem higiene, então não tomava banho há semanas, né? Europeus fazem isso. E no caso, infeccionava qualquer corte, ferimento, tu tinha que amputar e torcer para sobreviver à amputação, mas os mais sortudos iam ficar sem uma perna ou um braço, os que não tinham tanta sorte iam morrer ali com uma infecção, uma sepse, depois de alguns dias agonizando na cama, com febre alta e delirando, um negócio horrível, e milhares dos soldados austríacos vão ser eliminados. Um a um, eles vão morrer, e em 10 de dezembro, praticamente todos, de 1914, praticamente todos os soldados austríacos haviam deixado a Sérvia. Isso foi ridículo para o exército austro-húngaro, porque enfrentando um país minúsculo, eles foram dizimados. A Sérvia fez até um pronunciamento oficial no dia 15 de dezembro de 1914. Na mídia internacional saiu uma declaração do comando da Sérvia que não existe mais nenhum soldado inimigo em liberdade no reino da Sérvia. Todos os austríacos que estavam aqui ou estavam presos ou mortos, não tinha meio termo. E essa derrota foi humilhante para o exército austríaco. E o pior, isso deu um boom na moral da Sérvia. Por quê? O mundo inteiro sabia dessa luta e tava todo mundo torcendo pelo cara fraco. Ninguém torcia pelo império que tava invadindo um negócio. Eles não fizeram nada, cara. O império não fez nada. Pra merecer isso aí. Então todo mundo sabia que isso era uma guerra injusta. E o mundo inteiro começou a apoiar a Sérvia. Foi enviado ajuda humanitária, foi enviado comida, foi enviado munição. Alguns voluntários de vários países começaram a se dirigir para a Sérvia
Sérvia para lutar e tentar defender o país, e a Áustria-Hungria foi humilhada. Eles tiveram que abandonar porque a capital, em Belgrado, segurou mais alguns dias depois do dia 10 de dezembro, mas eventualmente as tropas ficaram cercadas ali também e tiveram que abandonar, ocorreu o risco de ser completamente aniquiladas, e os sérvios, utilizando uma mobilidade muito maior, táticas de guerras mais avançadas, como granadas, por exemplo, eles conseguiram quebrar os austríacos. Cara, os austríacos tinham um exército da época napoleônica, que eles marchavam em linha e atiravam um do ladinho do outro, que nem uns idiota, enquanto os sérvios estavam posicionados no mato, atirando com metralhadora e rifles. Então, né, um lado tem vantagem, o outro é um bando de alvo. E agora, no caso também, o uniforme dos austríacos, né, se destacava muito na neve e dava pra ver de longe, né, porque não era branco, então não se camuflava na neve. Fraco, muito fraco. Os austríacos, cara, só fazem cagada. E o que aconteceu pra Sérvia depois disso aí? Infelizmente, eu gostaria de trazer notícias melhores. A Sérvia estava no limite. Ter feito esse ataque sob imensa pressão contra as tropas invasoras fez com que eles perdessem em torno de 100 mil homens. Então eles perderam bastante gente no combate também. Não foi tipo mamão com açúcar. E, cara, um país de 4 milhões de pessoas, e o exército deles tinha em torno, na sua força máxima, uns 400 e pouco mil soldados. Podia chegar a 500, mas nem todos eram exatamente tipo bons para lutar. Alguns eram muito velhos, tipo mais de 60 anos, outros eram muito novos, tinham menos que 15. Então a maioria, tipo, em torno de uns 400 mil soldados, 100 mil pessoas foram eliminadas, e esses caras que morreram aqui eram os mais corajosos, mais habilidosos e os melhores soldados que eles tinham, mas eles não pararam, e os sérvios atacaram aqueles invasores até eles finalmente quebrarem. O país estava em ruína, boa parte do país foi abandonada, as pessoas fugindo da guerra deixaram cidades, vilarejos inteiros completamente vazios. Aqueles que não conseguiram escapar da invasão austríaca tiveram um destino péssimo. Um repórter americano, bateu uma foto aqui, e ele é um repórter até que depois ele era um ativista socialista também, idiota. Mas no caso, ele odiava impérios, por isso que ele foi para esse lado. Ele bateu uma foto aqui porque ele viu 100, cara, foi contado na foto, 100 mulheres e crianças mortas em fileira pelas forças austríacas. Eles entraram no vilarejo e eles decapitaram todas as mulheres e crianças que estavam ali, porque os homens estavam lutando no exército, então eles eliminaram a família de todos eles. Esses caras eram uns monstros. Não tenha dó de que a Áustria-Hungria tá se ferrando, porque eles mereciam um destino que vai vir para eles, e talvez coisa pior, eles eliminaram os civis aqui a sangue frio, com decapitação, um negócio horrível, e isso foi registrado por um americano. Então não tem como negar, o Império Austro-Húngaro era uma coisa bárbara, violenta, e eles viam os outros povos como menos do que animais, um negócio horrível e que não tem mais lugar no mundo, e os sérvios vão fazer o possível para mostrar isso para eles na base da bala. Parabéns pro exército sérvio. E no caso, infelizmente, como milhares de refugiados estão fugindo para cidades mais ao sul, isso vai dar um monte de problema. Várias doenças, principalmente disenteria, febre tifoide e cólera, começaram a eliminar as pessoas a muita quantidade. Então as crianças pequenas morriam de diarreia, as mulheres desmaiavam no caminho, animais de carga tinham que ser sacrificados por doenças. Era um negócio terrível. Tu via as pessoas fugindo, desamparadas, abandonando a sua vida inteira para tentar sobreviver e sobreviver à sua família. Os homens estavam lutando no exército e não podiam mais prover para suas famílias. Então agora a economia parou, basicamente parou. Nessa época as mulheres raramente trabalhavam tipo em fábrica, outras coisas.
não era um negócio muito comum ainda a mulher no trabalho, então as mulheres mais cuidavam da casa ou ajudavam, tipo, uma coisa pequena na fazenda. E agora a maior parte do povo aqui era fazendeiro e as fazendas tiveram que ser abandonadas e a produção vai ficar bem fragilizada. E é inverno, então você sabe, não tem muita comida. Se não fosse a ajuda humanitária, eles provavelmente teriam sido ainda pior, mas comida vai chegar e vai ser enviado apoio, não o suficiente, infelizmente. Em detalhe, só umas coisas interessantes. A única fonte de recursos agora da Sérvia com o mundo externo era pela Grécia. Na Grécia, era um país neutro nessa época, e tem o porto de Tessalônica. No porto de Tessalônica, aqui destacado no mapa, entre isso e a Sérvia, tem uma única linha férrea. Aliás, tinha, né? Uma única linha férrea que só vai ou vem. Não dá para ir um trem e voltar outro. Então, os recursos eram descarregados no porto e enviados de trem até a Sérvia. A demora para chegar era um engarrafamento, tipo um bottleneck, né? É aqui o ponto menos eficiente no transporte dos recursos. Então, infelizmente, os sérvios dependiam dessa linha vital para manter o seu esforço de guerra e a sobrevivência do seu povo. Então, era daqui que veio, por exemplo, a munição que os franceses enviaram. Eles descarregaram na Grécia e enviaram de trem até a Sérvia. Só um detalhe interessante. Além disso, a Cruz Vermelha estava aqui em todos os países beligerantes. A Cruz Vermelha estava tentando apoiar, ajudando os feridos e tentando salvar vidas. Eles fizeram uma avaliação nessa semana especificamente saiu o resultado. Depois de ter visitado todos os países em guerra e vários campos de prisioneiro, eles chegaram à conclusão que apenas a França, a Inglaterra e a Alemanha tinham condições humanas para os prisioneiros de guerra. Todos os outros não estavam respeitando os acordos internacionais, então os prisioneiros de guerra passavam fome, eram deixados para morrer de doença e outras coisas assim. Então, a Rússia não cuidava bem de seus prisioneiros, a Sérvia muito menos, que eles odiavam o pessoal da Áustria-Hungria, e os austro-húngaros também odiavam os sérvios e os russos. Então, não dava para esperar nada de bom desse pessoal ali. Mas a França, a Inglaterra e a Alemanha se mostraram os países superiores e cuidavam bem dos seus prisioneiros. Só um detalhe interessante e que eu acho legal de falar. Agora, quanto à Áustria, bem, né? Finalmente, o general Oskar Potiorek, o cara responsável por esse desastre, foi demitido por incompetência. Aleluia! Então, quando você acha que você fez uma cagada, a sua cagada levou à destruição do seu exército e à morte de 300 mil homens diretamente por sua causa? Não! Então não te estressa, não foi tão ruim quanto a do Oskar Potiorek, então deixa registrado que ele é um baita babaca e, no caso, além disso, incompetente. Quem deu a ordem para continuar avançando e não fixar as linhas de suprimento e não fazer uma linha defensiva coesa foi o Conrado, é claro, mas eu nunca falarei mal do nosso querido Conradinho, então a gente não vai falar do Conrado. E quem é a culpa de tudo é do Oscar, porque na vida real foi exatamente assim que a mídia trouxe na época. Eles botaram a culpa no Oscar e o Oscar foi visto como o pior general de todos e o Conrado se escapou. Então o Oscar foi demitido, mas o Conrado vai continuar sendo o marechal de campo maior das forças austríacas, mesmo que todos os ataques dele, todas as movimentações, tudo que ele fez até então não passou de um desastre após o outro. O que pode dar errado quando tu não tira o cara incompetente do poder? E outra coisa também, quantos soldados austríacos foram eliminados? Em torno de 450 mil era a força total desse exército e 300 mil soldados haviam desaparecido.
Vários morreram, sim. Muitos desertaram e fugiram do exército também. Outros ficaram feridos e acabaram morrendo de doenças depois. Então, quando a gente fala baixas, não quer dizer exatamente eliminados em combate. Podem ter sido eliminados ou sumidos, ou simplesmente tipo desertaram do exército, ou vão morrer de doença depois, ou ficaram feridos demais para lutar. De um jeito ou de outro, 300 mil soldados, a maior parte do equipamento pesado, e divisões inteiras foram aniquiladas. Mas tem um porém. Apesar disso ser uma vitória linda da Sérvia, a Sérvia teve que cavar o fundo do tacho para poder vencer isso aqui. Eles fizeram uma luta desesperada e realmente eles chegaram no limite do seu país. Eles sacrificaram totalmente a economia civil e os homens que tinham a capacidade de trabalhar estavam todos no exército, e depois de perder 100 mil soldados, os sérvios não tinham mais reservas para colocar essa mesma qualidade de tropa na linha de frente. Os soldados que vão repor esses aí que morreram vão ser bem mais velhos e bem menos competentes. Então, agora, aliás, só um detalhe, no final da guerra, mais de 60% dos homens sérvios entre 15 e 55 anos vão morrer. Então a cada 10 homens que nasceram nessa época aí, apenas 4 vão ver o final dessa guerra. Triste, lamentável, mas eles estão lutando pelas suas famílias contra esses monstros que estão vindo para eliminar tudo e subjugá-los. Então tem que dizer, esses caras são verdadeiros heróis. E quanto à Inglaterra, no norte, como está vindo o inverno, a movimentação de exército é cada vez mais difícil, porém, aqui na Mesopotâmia é bem mais tranquilo de movimentar os exércitos, porque é inverno, mas aqui não neva, então dá para continuar avançando. E agora, as forças inglesas e indianas vão continuar avançando para a cidade de Qirna. E na cidade de Qirna vai ocorrer essa semana a Batalha de Qirna, O pessoal que dá nome às batalhas não é exatamente tipo um gênio. A Batalha de Qirna vai acontecer porque as forças inglesas e indianas têm a ordem de manter protegida o suprimento de petróleo na costa. Isso já foi feito. Porém, as posições que eles pegaram até então eram péssimas como uma base de operação e eles queriam avançar mais para ter uma base mais segura de operação. E bem a verdade, cá entre nós, os ingleses e os comandantes perceberam que estava fácil, estava muito fácil. Os otomanos não tinham resistência quase que nenhuma aqui, então eles acharam que aqui seria o ponto fraco e eles continuaram pressionando os otomanos, já que os otomanos também têm forças enfrentando a Rússia. Eles continuaram avançando então, através do rio, seguindo o rio, para a cidade de Qirna, lembrando que as forças inglesas se movimentam aqui a pé e de barco. Essa região aqui tem rios navegáveis e os ingleses estão trazendo barcos de médio porte com canhões em cima, então os canhões de artilharia conseguem apoiar as forças no chão e a artilharia está vindo de barco. E agora, com a cidade de Qirna sendo identificada como um ponto de resistência otomana, eles vão atacar essa região. A cidade, ela diz a lenda que ela é uma das origens míticas do Jardim do Éden. Então, aqui é um dos lugares que poderia ser os campos verdejantes, que deu a ideia na Bíblia do Jardim do Éden, um paraíso na Terra. Mais, vamos ver como é que ela é na vida real. Bem, do dia 3 a 9 de dezembro de 1914, começou a Batalha de Qirna. Os navios ingleses começaram a bombardear posições otomanas fora da cidade. Os otomanos abandonaram posições avançadas e eles começaram a recuar para próximo da cidade. Os ingleses e os indianos tentaram avançar num ataque frontal e eles conseguiram tomar as antigas posições otomanas mais longe. Porém, conforme eles avançavam, os otomanos estavam em posições defensivas e tinha um rio entre eles e a cidade, então eles não conseguiram atravessar o rio e os barcos estavam fora de alcance. Mais uma vez, eles tentaram a mesma coisa, só que à noite.
os otomanos avançaram e os ingleses não ficaram na posição que os otomanos estavam no início? Não, porque à noite aquilo ali inunda. Essa região, cara, ela tem inundações frequentes e em inglês ela é chamada de floodplain, que seria planícies de inundação, que elas inundam o tempo todo, geralmente à noite. Então os ingleses tiveram que se retirar à noite para não ficar embaixo da água e os otomanos retomaram as posições iniciais. Ocorreu a mesma coisa no segundo dia, os barcos ingleses bombardearam as posições dos otomanos, os otomanos fugiram para sobreviver e os ingleses chegaram próximo da cidade, atiraram na cidade, os otomanos atiraram de volta e os ingleses optaram por não avançar, porque seria meio que suicídio tentar atravessar um rio sob fogo inimigo. Então, os comandantes ingleses optaram por cercar a cidade por completo e atacar de várias posições ao mesmo tempo. Eles mandaram as forças indianas atravessar pela lateral da cidade, enquanto os ingleses mantinham a cidade ocupada, fazendo a mesma coisa de novo, e os indianos iriam atravessar e dar a volta. Então os otomanos novamente foram agora pinados no lugar, sendo atacados pelos ingleses. Eles tiveram que manter a posição defensiva e as tropas indianas conseguiram passar com impunidade ao redor da cidade pelos campos abertos durante o dia, e eles atravessaram e cercaram a cidade, que agora não tinha mais nenhum jeito de ser suprida, fora que os navios ingleses tinham alcance suficiente para bombardear as posições dentro da cidade. Então, depois de 4 dias e meio de guerra, à noite do 5º dia, um navio otomano veio com as sirenes tocando e com as luzes acesas à noite, e isso era um pedido de parley, de conversa, e aí os oficiais ingleses receberam os oficiais otomanos. Os otomanos pediram uma rendição em troca da liberdade dos seus homens. Eles iriam poder sair da cidade e eles deixariam a cidade para os ingleses sem nenhum tipo de resistência. E aí o comandante inglês falou: "This is a bad deal. We'll build the wall and make you pay for it." Então, né, os ingleses ali fizeram a art of the deal e ele disse: "Nem ferrando que vocês vão sair dessa cidade, ou vocês se rendem incondicionalmente, ou vocês vão cair junto com ela." Os otomanos ficaram putos e não quiseram se render, mas cercados, eles começaram a passar fome, a munição começou a acabar e os soldados deles começaram a ficar doentes, porque tu vai ver que aqui não tem nenhum tipo de condição sanitária. E os oficiais finalmente concordaram, no dia 9 de dezembro de 1914, a se render incondicionalmente para os ingleses. 42 oficiais otomanos e 989 soldados se renderam nesse dia. E quanto aos ingleses e indianos, eles tiveram 27 mortos em combate e 242 feridos nessa operação. E 2 marinheiros britânicos morreram e 10 ficaram feridos também nessa operação. Então foi uma luta decisiva e os otomanos ficaram completamente isolados e eles se renderam para não ser exterminados. E os ingleses novamente conseguiram uma vitória rápida. Em apenas alguns dias eles dominaram mais uma cidade. E quanto a Qirna, isso aqui é o paraíso, Lorde? É aqui que realmente é o Jardim do Éden? Não, cara, se existe um inferno na Terra, é ali, pelo menos para questão de logística militar. Por quê? Essa região, ela todo maldito dia dá um vendaval forte que levanta tempestades de areia. Então tu não consegue ficar tipo em campo aberto, porque é um negócio que te deixa desnorteado. Eu não sei se tu já pegou um vendaval tipo numa duna, numa praia, mas é um negócio que chega a dar dor de cabeça se tu fica alguns minutos ali. Agora tu imagina tu ficar o dia inteiro em pé nesse vento terrível com areia na cara. Não dá pra ficar ali. E trincheiras, Lorde, dá pra cavar trincheira? Eu quero cavar trincheira. Não dá. Essa região, como eu disse, é uma planície inundada, e por ser uma planície inundada, tem muita água embaixo do solo. Alguns centímetros abaixo do solo, tu começa a cavar, começa a verter água do chão, e o solo é bem esquisito e não é um solo firme. Então tu começa a cavar ali e tu vai encontrar água rápido.
Por isso, não dava para ficar aqui numa posição defensiva, não dá para construir uma defesa em trincheira, não dá para posicionar um quartel bem, porque se tu bota ali as barraquinhas vão voar com o vendaval que tem aqui. É um lugar terrível. E quanto à infraestrutura? Zero. Não tem ferrovia, não tem estrada boa, não tem sanitário, não tem banheiro. Não tem banheiro nesse lugar, o pessoal faz cocô no chão. Então era um negócio muito, muito terrível há 111 anos atrás. Com certeza hoje deve ter melhorado, né? Eu espero. Bem, além disso, para piorar, as tribos árabes locais atacavam frequentemente, então os soldados tinham que se manter sempre em posição, porque de vez em quando os árabes atiravam de cima de uma duna ou de outro ponto para tentar eliminar os soldados invasores, então não dava nem para ficar em paz nesse lugar aqui, era necessário continuar avançando, e a única fonte de suprimento dos ingleses era os rios principais, o rio Tigre principalmente, porque os navios conseguiam chegar, então o único jeito de comunicação com o resto do mundo era pelo rio Tigre, e em questão de marinha, os ingleses tinham superioridade total na navegação desse rio, por isso foi optado por continuar avançando depois de uma pequena pausa para descanso depois dessa vitória. E agora vamos para uma fronte totalmente diferente, a fronte bem aqui na América do Sul. Você se lembra que nós temos um esquadrão da Marinha Alemã solto pelo mundo afora, pilhando navios aliados? Bem, não se preocupe, porque essa semana a ameaça do almirante Maximilian von Spee para as marinhas mercantes inglesas e francesas vai acabar. No dia 8 de dezembro de 1914 vai ocorrer a Batalha das Falkland Islands, ou Malvinas, né, como os argentinos chamam. Então, se os argentinos chamam de Malvinas, nós chamamos de Falkland. Bem, a Batalha das Falklands é essas ilhas aqui no mapa. O que acontece? Essa ilha é uma base inglesa e ainda é da Inglaterra, a Argentina tentou tomar e também falhou, e agora em 1914 o Maximilian von Spee vai atacar a capital das Falkland Islands, que se chama Porto Stanley. Então o Porto Stanley é a região ali da capital e ele por algum motivo decidiu atacar esse local. Em questão de valor estratégico e financeiro, não tem muito valor isso aqui, então muitos dizem que foi um erro imenso esse ataque dele e que ele não precisava ter feito isso. E nessa região, 2 cruzadores de batalha inglês e navios de menores que estavam acompanhando eles vão encontrar o grupo do von Spee. Detalhe também é que a marinha do Japão e da Inglaterra inteira estão procurando esse desgraçado, porque depois que ele derrotou os navios na semana passada, afundando 2 cruzadores da marinha inglesa, né, e matando 1.600 marinheiros nessa batalha, isso foi a primeira derrota inglesa em 100 anos, e os ingleses estavam puto com ele e queriam fazer dele um exemplo, e nessa semana ele vai encontrar um navio diferente dos ingleses, porque antes ele enfrentou navios antigos e ultrapassados. Esses aqui não eram antigos e ultrapassados, na verdade eles são cruzadores pesados, um novo tipo de navio dos ingleses, muito bem equipado para a batalha que vai vir. Detalhe sobre as Falkland Islands, eu dei uma pesquisadinha no Google, né, porque é onde eu procuro as imagens para cá, não tem nenhuma imagem decente da ilha. Cara, só tem a da capital, aqui é Porto Stanley hoje, e eu não encontrei mais nada. Vendo no Google Maps, tu não tem vista da rua, tu não tem foto, tu não tem nada. Essa ilha é mantida em segredo pelos ingleses por ser uma base militar, e tenho que dizer realmente que coisa secrética que eles manteram aqui, porque não dá pra saber o que tem ali. Fiquei curioso, se eles tivessem botado foto eu ficaria menos curioso, mas não dá pra saber exatamente o que tem lá. Super interessante. Por que os ingleses defendem isso aqui com unhas e dentes? Não sei. Vai que eles saibam de algo que os argentinos também saibam. Sei lá, né? A fonte da juventude? Eldorado? Né? Provavelmente não. É só uma ilha gelada com vários pinguins. Mas no caso, ele atacou aqui então e ele vai ser encontrado pelo grupo dos cruzadores ingleses. E como é que foi a batalha?
os navios ingleses eram o HMS Invincible e o HMS Inflexible. Detalhe, inflexível é um nome bem legal para um navio. Eles agora encontraram a frota do Von Spee e o Von Spee começou a atirar de longe e eles atiraram de longe e o Von Spee percebeu que eles têm uma precisão muito melhor e os navios deles têm uma tonelagem maior que a dele. Ele começou a tentar recuar e fugir porque o objetivo dele era atrapalhar ao máximo a marinha comercial inglesa e não enfrentar navios de batalha altamente blindados e com armamento de alto calibre. Porém, os dois navios ingleses eram mais rápidos que os dele, então eles conseguiram se manobrar a ponto e atirar nos navios dele, que começaram a levar dano. Então ele deu a ordem para parar de fugir e lutar, porque ele não iria conseguir escapar desses caras, até porque ele está com pouca munição e pouco combustível. Eles então enfrentaram os navios ingleses e eles foram afundados um após o outro. O HMS Invincible e o HMS Inflexible devastaram a frota do Von Spee e 2.200 marinheiros alemães vão ser eliminados aqui. E o Von Spee também. Os ingleses tiveram apenas uma baixa e alguns feridos, né? Porque tu tá ali levando munição pra cima e pra baixo num navio todo de metal. Um ou outro trouxa vai bater a cabeça ou deixar uma caixa cair no pé. Mas não se preocupe, os ingleses passam super bem e os alemães estão agora virando comida de peixe embaixo do mar, incluindo o Von Spee. Detalhe só. Um dos navios alemães conseguiu fugir, o SMS Dressen. O Dressen conseguiu escapar e ele continuou por mais algumas semanas fugindo do grupo ali dos navios ingleses, até que eventualmente ele foi achado e os marinheiros afundaram o navio perto da costa e abandonaram o navio. Então eles, afundaram o navio para que ele não ficasse na mão dos inimigos. Então agora esse grupo de alto mar dos alemães foi completamente devastado e esse aqui marca o ponto final da campanha de superfície contra a marinha mercante dos navios aliados. Os alemães vão apenas, a partir de agora, utilizar navios tipo em locais que eles têm proteção de terra, tipo o mar ali no norte da Alemanha, ou no caso o mar da Áustria-Hungria, onde eles utilizam a proteção da terra para apoiar os navios, e no caso da Turquia, eles vão utilizar para proteger e evitar que os russos passem ali no Mar Negro. Então eles vão apenas utilizar locais onde eles têm apoio de solo e mares não fundos. Então não mais no Oceano Atlântico vai ter navios alemães pilhando, pelo menos por enquanto. E era isso que eu tinha para trazer essa semana. Vejo vocês na próxima, meus caros amigos. Tudo de bom e lembrem-se, deixe a guerra nos videogames e na história. Até mais.